Pastores ministrando o Espírito Santo sobre a vida de outras pessoas ou oferecendo cavalos para entidades malignas poderem possuir. Hoje eu vou reagir a uma sequência de vídeos com vocês que eu quero deixar de alerta para que vocês tomem muito cuidado com as igrejas que vocês congregam e com os pastores que vocês permitem que imponham as mãos sobre a cabeça de vocês e que orem sobre a vida de vocês. Tem muitos aí que parecem ser servos do Senhor, que parecem estar cheios do Espírito Santo, mas na verdade estão muito longe disso. Ou você acha que esse tipo de atitude reflete a ação do Espírito Santo sobre a vida de alguma pessoa? Então toma muito cuidado, porque se na sua igreja acontece alguma dessas coisas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo hoje, eu sugiro que você saia dessa igreja com urgência, porque muito provavelmente você pode estar sendo ministrado por um demônio incorporado em carne e osso. Nós vamos analisar todas essas coisas hoje, como sempre aqui no canal, à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Além disso, como eu sempre tenho dito, meu foco é chamar o maior número possível de pessoas a analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos e ainda me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para o maior número de pessoas quanto for possível. Além disso, se você quiser aprender ainda mais, eu quero te convidar a conhecer também a nossa página no Instagram, Fluindo o Reino com underline no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões da palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino com underline no final. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Então, antes de eu colocar o primeiro vídeo para reagir com vocês, eu quero fazer a leitura de uma breve parábola do Senhor, porque ela vai servir de plano de fundo para tudo o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui hoje, tá? Se encontra no texto de Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 24, a parábola do joio. Muito importante, presta muita atenção. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E o que essa parábola quer nos dizer, meus irmãos? É uma parábola bem tranquila de se entender, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, um pouquinho mais para frente, explica o significado dessa parábola, né? Tem um contexto específico, um ensino específico, mas o que eu quero tratar com vocês aqui é que, como o Senhor Jesus bem ilustrou, o diabo infiltrou os seus servos, os seus trabalhadores, no meio das nossas igrejas. E não adianta, gente, nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos nos humilhar diante do Senhor, porque, infelizmente, esse joio vai crescer junto com o trigo. Até que o dia do Senhor venha, até que o nosso Senhor Jesus dê ordem, essas pessoas vão frequentar os nossos cultos, vão permanecer no nosso meio, vão fazer parte, infelizmente, da nossa vida, e muitas delas estarão mascaradas, né? Então, tomem muito cuidado. Eu li essa parábola para vocês para ficar bem claro. Existem servos do diabo no nosso meio, e muitos deles estão ministrando sobre as igrejas. Dá uma olhada, então, nesse primeiro vídeo que eu vou colocar para vocês. Recebe! O ouro de ouro, como é que são feitas as armas, meu pai, mas eu entendi. Vocês repararam bem na postura desses pastores, desses ministros do evangelho aí? Nos urros, nos gritos, nos gestos, na expressão corporal de cada um deles?
Gente, eu realmente não sei de onde veio a compreensão de que para alguém ser ungido do Espírito Santo, alguém ser cheio do Espírito Santo, alguém ter poder do Espírito Santo, ela precisa demonstrar esse tipo de coisa, ela precisa ter esse nível de experiência. Se você investigar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, você vai entender que em lugar nenhum, gente, em lugar nenhum, de Gênesis a Apocalipse, existe qualquer citação a esse tipo de coisa, a esse tipo de movimento. Daqui a pouco, nesse próprio vídeo, eu vou pegar o exemplo de Jesus Cristo para vocês, para ver como as pessoas identificavam que ele, de fato, era alguém enviado da parte de Deus, era alguém que estava cheio do Espírito Santo e que realmente agia pelo próprio poder do Senhor. Só que hoje nós temos um entendimento que quanto mais a pessoa se parece espiritual, quanto mais a pessoa entra nesses movimentos, roda, pula, fala em línguas, gira para lá, gira para cá, parece que quanto mais as pessoas demonstram esse tipo de movimento, mais elas são aceitas como espirituais. Aqui não é questão do que o pastor Pedro acha, é questão do que a Bíblia diz. Você crê que tudo o que você precisa saber sobre fé, sobre a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho, está na Bíblia? Então, se você crê nisso, entenda que esse tipo de coisa não existe dentro do Evangelho. Em lugar nenhum você vai ver, qualquer que seja a passagem, dizendo que ao ficar cheio do Espírito Santo, as pessoas rodaram. Ao ficar cheio do Espírito Santo, as pessoas começaram a uivar. Ao ficar cheio do Espírito Santo, as pessoas começaram a imitar sinais de animais, cair no chão e ficava ali tremendo. Não existe isso na Bíblia. Sabe qual que é a origem disso? Eu posso te mostrar agora qual que é a origem disso. Eu vou colocar para vocês aqui na tela, já vou avisando que pode ser um vídeo mais sensível para algumas pessoas. Se você não gosta de ver esse tipo de coisa, pula para daqui 1 minuto, porque o que eu vou colocar aqui vai demonstrar de onde vem esse tipo de suposto movimento espiritual que, infelizmente, a maioria dos irmãos pentecostais e aqueles que congregam em igrejas neopentecostais entendem que seja qualquer tipo de manifestação do Espírito Santo. E calma, tá? Não me xinga ainda não, porque muitos irmãos carismáticos vêm aqui e falam assim: não, você é reformado, você é frio, você não acredita em experiências espirituais porque você nunca teve. No dia que você tiver uma experiência espiritual, você vai ver que é assim mesmo. Fica calmo. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês que eu já fui pastor pentecostal, já vivi esse tipo de coisa, já induzi outras pessoas a viverem esse tipo de coisa também, mas eu vou mostrar pra vocês na Bíblia o que acontece de fato quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa, quando o Espírito Santo toma a vida de uma pessoa para si, quando o Espírito Santo enche alguém com a sua presença. Vou mostrar isso. Mas você percebeu que os movimentos, tudo o que acontece nesse ciclo de macumba, magia negra, umbanda, feitiçaria, tudo que esses sacerdotes dessas religiões ministram ali sobre os seus adeptos, é o mesmo, basicamente o mesmo, que acontece, infelizmente, em muitos contextos pentecostais e em diversos contextos neopentecostais. Vocês perceberam de onde é a fonte? Vocês conseguiram identificar que tanto no meio da macumba, no meio da umbanda, no meio da magia negra, da feitiçaria, existem supostos espirituais que falam em línguas, que ministram entidades em outras pessoas, que também rodam, que também pulam, que fazem rigorosamente as mesmas coisas que nós vemos em muitas igrejas ditas evangélicas? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para ofender a fé de ninguém não, gente. Não estou aqui para julgar a experiência de ninguém. Não estou aqui para ridicularizar ninguém. Mas o que eu estou chamando vocês a analisar é que nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia e entender o que a palavra de Deus fala sobre o caráter dos pastores, sobre como deve ser de fato a manifestação espiritual, a manifestação da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. E quando eu olho para esse tipo de movimento e olho para muitas dessas nossas igrejas evangélicas, eu infelizmente não consigo ver distinção nenhuma. Eu vejo que ambas procedem da mesma raiz, que é o engano de Satanás. Você quer aprender a descobrir se o seu pastor, se o líder da sua igreja, se o presbítero, o bispo, o diácono, qualquer pessoa que ensina na sua igreja, um pastor convidado, seja lá quem for, você quer descobrir se essa pessoa realmente está cheia do Espírito Santo? É alguém que está ministrando o poder de Deus na vida das outras pessoas? É alguém que realmente é uma pessoa espiritual, uma pessoa habitada pelo Espírito, uma pessoa que se move pelo poder de Deus? Quer aprender a distinguir esse tipo de gente? Dá uma olhada comigo aqui, ó,
no texto de Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 28 e 29 apenas. 2 versículos apenas. O exemplo vem do próprio Jesus. O exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é o padrão que todo cristão, todo pastor, todo bispo, todo mestre, todo presbítero, todo líder evangélico, né, todo líder que se diz cristão tem que ter. Olha como é que eu identifico se uma pessoa é espiritual de verdade, se uma pessoa fala em nome de Cristo de verdade. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vocês repararam o que fazia as pessoas ficarem maravilhadas com Jesus? A fidelidade doutrinária de Jesus, a fidelidade que o nosso Senhor tinha em pregar a palavra de Deus. Claro que aqui nós estamos falando ainda do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava pronto, ele ainda seria construído. Mas a fidelidade do nosso Senhor, a exatidão, o apreço, o temor, a responsabilidade que ele tinha em anunciar a verdadeira palavra de Deus, é o que mostrava que aquele homem era de fato diferente de todos os outros. Era a fidelidade de Jesus Cristo em pregar a palavra de Deus que mostrava que aquele homem realmente era alguém espiritual, que tinha o Espírito Santo e que fora enviado por Deus. Aqui nós estamos diante do Sermão do Monte, se é que eu posso dizer dessa forma, uma síntese do ensinamento do Senhor para cada um de nós que somos cristãos, e ele não precisou rodar no manto, não precisou marchar, não precisou falar em línguas, não precisou pular, não precisou cair no chão, chorar, fazer nada disso. As pessoas ficaram maravilhadas porque ele era fiel à palavra de Deus. Ele tinha temor, ele tinha zelo, ele tinha apreço pela palavra. E o que nós temos visto hoje em dia, pastor? Pastores cada vez mais performáticos, pastores que são rasos no evangelho, pastores que são fracos de doutrina, fracos de ensino bíblico, tendo que lançar mão de subterfúgios aparentemente espirituais para poder enganar as pessoas. Gente, desculpa, principalmente você que é irmão pentecostal, você acha realmente que esse senhor, ele está sendo cheio do Espírito Santo, ele está sendo vivificado pelo Espírito Santo, que essa é de fato uma manifestação do Espírito Santo? Já vou mostrar para você aqui um outro texto que vai apoiar o que eu acabei de dizer sobre como nós reconhecemos líderes que são de fato espirituais, só que antes eu preciso muito da sua ajuda, gente. Eu quero fazer um pedido muito sério para você, gente. Uma coisa que você sabe que eu não costumo fazer aqui no canal, tá? Mas um irmão com quem eu congreguei, o irmão Cristiano, com sua esposa, a irmã Luciene, e o seu menininho de 6 anos, o irmão Cristiano, infelizmente, ele sofreu um AVC e ele e a sua família estão passando por um momento muito difícil, um momento muito delicado. Ele era o arrimo de família da casa, né, era o que sustentava a casa, e agora ele está de cama, gente. Sofreu um AVC e está de cama. Consequência, ele, a sua esposa, seu filho, estão passando por dificuldades. Não vou chegar a dizer que estão passando por necessidades, tá? Porque o Senhor tem levantado a sua igreja espiritual para ajudá-los, mas ele precisa do nosso apoio, o apoio da igreja espiritual do Senhor para suprir a sua casa e também para pagar o tratamento. É um rapaz jovem, 30 e poucos anos, o menino dele de 6 anos, a sua esposa está tendo que se desdobrar de todas as maneiras, e o Senhor tem mobilizado a sua igreja para ajudar. Então, se você é de fato a igreja espiritual de Cristo, se você é um cristão verdadeiro, por favor, é um pedido meu, se você fizer por ele, você estará fazendo por mim. Ajuda o irmão Cristiano, a sua família, a passar por essa situação. Vou deixar na descrição do vídeo, também nos comentários para vocês aqui, o link da vaquinha que a esposa dele organizou para poder ajudar no tratamento, suprir as necessidades. É um tratamento muito caro e, infelizmente, ele está, assim, completamente debilitado. Mas ele precisa de nós como igreja do Senhor nesse momento. É uma família cristã genuína, tá? Piedosos, autênticos. Então eu quero muito contar com o apoio de vocês. Por favor, tá? Ajuda o irmão Cristiano, a irmã Luciene e o menininho deles, porque é dessa forma que nós mostramos que o Espírito Santo realmente habita no nosso coração, tá bom? Agora, voltando para o texto bíblico, quer ver mais um exemplo de como nós realmente devemos conhecer se um líder, se alguém que fala da parte do Senhor, um pastor, um cristão, é de fato alguém cheio do Espírito Santo, é de fato alguém temente a Deus, é de fato alguém que está ministrando o poder de Deus, que está agindo pelo Espírito Santo na vida de outras pessoas. Dá uma olhada aqui comigo em Marcos capítulo 1, versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordenava aos espíritos imundos e eles lhe obedeciam. Você percebeu
a ligação que existe aqui? Jesus havia acabado de expulsar um demônio do endemoniado de Cafarnaum, só que as pessoas atrelaram aquilo também a uma nova doutrina, que na verdade não era nova, né? Era só o cumprimento da verdadeira palavra de Deus. Os fariseus, os escribas, eles já haviam se desviado, Jesus vem para restaurar tudo aquilo. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o poder, esse poder espiritual para expulsar demônios, ele é precedido de fidelidade à palavra de Deus. Jesus ele vai alegar que ele não fazia nada disso por conta própria, mas ele estava lá para fazer a vontade do Senhor, para viver a palavra do Senhor. E a partir do momento em que ele fazia o primeiro, ou seja, ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, temente à sua palavra, automaticamente o segundo acontecia, que eram os sinais, os milagres, as maravilhas, os prodígios, as expulsões de demônio. Mas essa segunda não acontecia sem que existisse a primeira. Então eu preciso muito chamar a atenção de vocês para esse tipo de coisa, porque hoje o entendimento que as pessoas têm é raso de palavra e abundante no poder. O pastor vem aqui, prega um tanto de bobeira, faz um tanto de gesto supostamente espiritual, eu não compreendo nada do evangelho, cai no chão e fica aqui estribuchando, como se o Espírito Santo estivesse tomando a minha vida. Agora, eu te prometi que eu ia demonstrar na Bíblia o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Eu te prometi que eu ia te mostrar na palavra de Deus o que é de fato ser espiritual, o que é de fato ser habitado pelo Espírito Santo, o que é de fato ser alguém que morreu para o mundo e nasceu para Cristo, alguém que está cheio do poder de Deus, né? E eu vou fazer isso. Dá uma olhada comigo no texto de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler aqui o verso 8 em diante. Lucas 19, do verso 8 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Percebeu o que acontece com a vida de alguém quando ela de fato recebe a mensagem do Evangelho, quando ela de fato crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se torna um cristão de verdade? Automaticamente, gente, a pessoa reconhece o seu estado, reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, se arrepende diante de Jesus. Zaqueu se dirige a Jesus, fala com ele: eu reconheço, eu vou fazer isso, isso e isso. E ela procura reparar, ela procura viver uma vida de acordo com o que o Evangelho nos ensina. A manifestação de poder do Evangelho consiste em levar pessoas que estavam mortas no pecado para uma vida espiritual semelhante à vida de Cristo. Olha a expressão de Zaqueu: se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir em 4 vezes mais. Isso é o coração de alguém que está angustiado porque reconheceu o seu pecado diante do Senhor e que está totalmente vivificado pelo Espírito Santo, avivado pelo Espírito Santo e que agora quer viver uma vida dependente do poder de Deus. Esse tipo de coisa não acontece nesses contextos supostamente espirituais. O que as pessoas querem é se manifestarem no poder. Mas quando tem que resolver problema dentro de casa com pessoa que está tendo conflito, quando tem que perdoar na rua, quando tem que ser usado como igreja para abençoar uma pessoa que está passando dificuldade, essas coisas, a pessoa não consegue fazer. Por quê? Porque o Senhor Jesus não entrou de fato na vida daquela pessoa. E quem que está por detrás de tudo isso? Esses falsos pastores malditos, enviados de Satanás para distanciar o povo da verdadeira verdade, da verdadeira palavra, do verdadeiro poder de Deus. Vocês viram a ligação? Mateus capítulo 7, as multidões se maravilhavam com a doutrina de Cristo. Zaqueu recebe essa doutrina em pessoa na casa dele. O que acontece, gente? Arrependimento, transformação, novidade de vida, poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu sei que existem aqueles que ainda vão me xingar. Que você não tem experiência com Deus, não tem intimidade. Um dia você vai ter uma experiência e vai saber do que a gente está falando. Gente, eu já caí no chão. Eu já falei em línguas, eu já entreguei profecia, eu já rodei, já sapateei, eu já fiz tudo isso. Mas isso é meninice. Não, eu vou falar de novo. Não existe base na Bíblia para esse tipo de coisa. E se você é cristão, essa frase que eu falei, não tem base bíblica, deveria ser suficiente para você abandonar esse tipo de coisa e viver de acordo com o Evangelho. Essas coisas
podem parecer, gente. Elas podem parecer ter algum proveito na sua vida, mas elas não têm. Elas só estão te fazendo ser menino na fé. Só estão te fazendo perder tempo num culto em que você poderia aprender a palavra. Imagine se os 10 minutos, se os 15 minutos, os 20 minutos, a meia hora, a 1 hora, ou então até mesmo os 5 minutos, que a igreja é tomada ali, que todo mundo começa a rodar, chorar, cair no chão, pular, sapatear, profetizar. Imagine se nesse tempo vocês estivessem diante da presença de um pregador que ministra aquela palavra que um dia maravilhou as multidões e que saiu da boca do próprio Cristo. Se você é uma pessoa que, assim como Zaqueu, quer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua casa, você precisa, urgentemente, meus irmãos, se livrar desse tipo de pastor, se livrar desse tipo de pregador. Eu vejo um passaporte europeu. Vejo um visto sendo liberado. Vanessa Cristina Cruz Almeida. E pedir o Espírito Santo, desesperadamente, como se a sua vida dependesse disso. E de fato depende. Que ele ministre sobre a sua vida o verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que maravilhou as multidões e que é o único poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Por favor, meus irmãos, não fiquem com raiva de mim. Eu estou sendo aqui meramente uma pessoa que está servindo ao Senhor para trazer a verdade sobre a sua vida. A postura que você vai adotar diante disso, diante dessa mensagem que eu trouxe para você, vai dizer com muita clareza. O comentário que você vai vir aqui deixar nesse vídeo vai demonstrar para mim, para você, para todo mundo, com muita clareza, se você é alguém que de fato acata o Evangelho do Senhor ou se é alguém que prefere viver como essas pessoas aí, ó, à luz do engano. Mais uma vez eu peço, deem ouvidos a essa palavra. O joio está infiltrado no meio de nós. A arma que ele tem usado nesse século é esse suposto movimento espiritual e com isso Satanás está enredando muitas pessoas. Ele está jogando a rede assim, ó, como aquele pescador que joga a rede para tirar peixes. Ele está jogando a rede e está tirando uma multidão absurda de pessoas do verdadeiro caminho do Senhor, do verdadeiro Evangelho do Senhor. Se você tiver ouvidos para ouvir, que nesse dia o Espírito Santo te faça ouvir, entender e receber essa mensagem no nome de Jesus. Amém? Calma, não vai embora ainda, que agora eu quero deixar um recado muito importante que eu tenho certeza que vai te edificar demais na fé. Dá uma olhada aí. Gente, eu vou disponibilizar para vocês um cupom limitado para o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Atualmente, o curso está custando R$ 79,90. Eu vou liberar o cupom Fluindo o Reino e o curso vai sair por R$ 50. É o preço do lançamento, o preço original do lançamento, tá? É um curso com 10 módulos, aulas ao vivo, grupo exclusivo no WhatsApp, materiais de apoio, né, para o estudo bíblico, PDFs, mapas mentais exclusivos. Se você comprar e não gostar, 7 dias corridos para você poder cancelar o seu curso sem nenhuma burocracia. Então é um curso que só vai trazer coisas a ganhar para você. Você vai aprender a Bíblia com profundidade, vai aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Então é uma promoção por tempo limitado, são cupons limitados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link para você poder efetuar sua matrícula, pagamento único. E não esquece, se for fazer matrícula, aplica lá o cupom Fluindo o Reino, que o curso vai sair por R$ 50 para vocês. Aproveita, porque de verdade, é muito conteúdo e eu não sei quando eu posso fazer essa promoção novamente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Por gentileza, clica aqui no botãozinho compartilhar e envie esse vídeo para mais pessoas. Infelizmente, nós temos recebido muitas denúncias desses hereges, desses falsos mestres, tentando derrubar os nossos vídeos, tentando derrubar o nosso canal, tentando derrubar o nosso conteúdo, o verdadeiro evangelho. E com isso, o YouTube tem limitado muito o nosso alcance. O YouTube não tem sugerido os nossos vídeos mais como ele sugeria antes. A gente prega a verdade, uma multidão que está no engano vai e denuncia o nosso vídeo, tenta derrubar o nosso vídeo. Isso acaba afetando a distribuição que o YouTube faz do nosso vídeo para outras pessoas. Então, por favor, eu preciso do seu apoio como Igreja do Senhor. Clica no botãozinho compartilhar, coloca aí no seu WhatsApp, no story do seu WhatsApp, no Instagram, envie para umas 3 pessoas no seu WhatsApp aí, porque você vai me ajudar demais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.